Bem-vindo aqui ao novo post, é o nosso podcast onde, pronto, o nosso objetivo acaba por ser revelar assim a verdade por trás de todo o que é aquelas edições, tudo que é fotos assim, principalmente nas redes sociais, que o nosso povo, o nosso público-alvo é principalmente jovens, adolescentes, mas também adultos e afins, para que tenham assim, tenham a desmistificação do que é aquela perfeição toda nas redes sociais e tudo o que os influenciadores passam e fazem, todo o trabalho cá por trás das câmaras e em frente às câmaras para fazer aquelas imagens perfeitas e todo esse conteúdo perfeito. Estamos aqui, vamos começar por falar do espaço em que estamos hoje. É o Museu da Fotografia em Tavira, que é um espaço bonito, muito bonito, que é educacional, que eu acho espetacular. E vamos começar assim com uma apresentação de quem estamos a entrevistar hoje. O nome? Sim, Miguel nome Andrade. e a profissão. O que é que faz? Sou fotógrafo. Quando é que começaste a trabalhar com edição de foto e o que é que te motivou a explorar essa área? Portanto, vocês quando falam em edição de foto, estamos a falar do mundo digital, certo? Sim. Eu comecei a trabalhar na edição de fotografias por volta de 2007. Foi o primeiro contacto que tive com a fotografia digital e depois, consequentemente, com a edição de imagem. E qual foi assim a motivação para explorar essa A área? motivação foi a necessidade de acompanhar os tempos. Ok. E na tua opinião, qual é a diferença entre uma fotografia sem edição e uma imagem aperfeiçoada na edição? Qual é assim a principal diferença? Bem, eu sou um autodidata no mundo digital. Portanto, eu não obtive nenhuma aprendizagem em termos de desenvolvimento de técnicas, nem de... Pronto. A diferença que há é que uma imagem sem edição é uma imagem mais crua. É uma imagem que normalmente não tem uma espécie de brilho. Não tem... E aquela vibrânciazinha. Boa, é isso mesmo. Essa vibrância, precisamente. Sim, Acho eu que é o que noto mais de diferença. Sim, por exemplo, vamos ver aquelas fotos, por exemplo, fotos que se tiram ao pôr do sol, ou mesmo assim, por exemplo, aqui em Tavira, por exemplo, à noite na baixa com as luzes todas, uma foto sem edição e uma foto com edição, nota-se muito aquela diferença das luzes, o calor na imagem, se a imagem está um bocado mais quente, está um bocado mais atenuada para os olhos de quem está a ver, nota-se assim muito mais. E quais são assim os aspectos mais comuns que são precisos melhorar nas fotos, por exemplo, de quando são fotos de modelos? Quando tem um modelo na foto, não fotos de paisagem, mas sim fotos de pessoas. Mas é os aspectos... Bem, o aspecto fundamental são as imperfeições que as pessoas têm na cara, na face, e que depois na edição que se consegue corrigir essas imperfeições e torna a imagem mais bela. E consideras que seja sempre necessário para melhorar a sessão fotográfica ou não? Ou acaba por ser uma coisa que até pode ser opcional do modelo pedir ou não, ou cabe-te a ti escolher? Eu acho que depende do assunto, do objetivo que essa imagem terá no futuro. Portanto, se o objetivo for que a imagem seja, eu não gostava de chamar perfeita, mas o mais perfeita aos olhos dos outros e do próprio modelo, sim. Mas vamos imaginar que essa imagem, o objetivo dela não é apresentar-se bela e perfeita, mas sim retratar uma pessoa como é. Eu não sei se é como é, mas como naquele momento, assim foi retratada. Sendo que aí eu gostava, e acho que é para este exemplo e para todos, o mais importante aí é a luz. A luz é que comanda depois de tudo o que é que vai acontecer. A gente pode, por exemplo, falar sobre umas rugas de expressão que eu tenho e se tivermos uma luz mais escura onde isso se faça notar, portanto tem uma
depois a apresentação da imagem tem um significado, tem um objetivo. Se não tiver o objetivo, o alcance dela é outro, não é o mesmo. Portanto, tem alcances diferentes consoante aquilo que se quer mostrar, aquilo que se quer dizer. E por acaso gostei de uma coisa que falaste, foi não dizer a imagem assim mesmo perfeita, mas o mais perto à perfeição. Gostava de perguntar assim, qual é que é a tua percepção sobre isso, de haver uma imagem perfeita? Porque eu sei que, por exemplo, muitas pessoas querem que a imagem seja perfeitinha, mas é aos olhos dos outros e não quase aos seus olhos. A ponto de se, na edição, descaracterizarem completamente para ficar o que é perfeito, entre aspas. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que tudo aquilo que é demasiado artificial soa falso e não, na minha opinião, não me agrada, não me enche medidas nenhumas. E por acaso aqui no museu nós temos exemplos de perfeições dessas muito antes do digital. Podes ver ali. Sim. Aqui, neste caso aqui até temos a parte do estúdio, estás a ver ali? Aquelas... Já se reparar naquele senhor? Aquilo é um bom exemplo. Parece que está perfeito, não é? E temos mais exemplos desses, e naquele tempo não havia retoques digitais, mas haviam retoques. E por acaso de haver retoques sérios. Haviam retoques, temos ali a estante de retoque, haviam retoques no clichê, portanto no negativo, e depois havia um retoque no positivo. E chegava-se àquele tipo de... Sim, que era o mais perto o da mais perfeição. perto da perfeição. É retirar assim a maior parte das falhas. Sim, mas aquilo que eu observo, eu não sou propriamente um grande seguidor de redes sociais, não faz parte muito da minha maneira de ser, mas noto até no telemóvel, não é? Se eu tirar uma fotografia e quiser enviar para alguém, automaticamente aparece-me lá um filtro que diz embelezador. Sim. E é quase que automático, quer dizer, eu quase não tenho hipótese, eu carrego lá em cima e ele quase que aparece e noto por vezes que as coisas são extremamente embelezadas, ou seja, esses filtros que são quase que automáticos tornam a coisa demasiado artificial. Não quer dizer que às vezes não faça bastante sentido usar. Sim, e realmente depois lá está, já há muita ausência de fotos cruas hoje em dia, lá está, de ter a foto e ser só a foto, não ter um filtro por cima, não ter uma pequena edição por cima, especialmente lá está, com telemóveis e afins, e com sim, o surgimento de todas as redes sociais, em que esses filtros são quase automáticos, tanto que há o exemplo daqueles filtros todos que existem no Instagram e afins, em que é no filter. O filtro chama-se no filter, que é para parecer que não tem filtro, mas mesmo assim está lá um filtro. está com um filtro em cima para tirar tudo o que é imperfeições, mas o mais subtilmente possível. Já agora, desculpa estar a interromper. Não, faz mal. Mas existe também o contrário. Por exemplo, se acontece, pronto, mas isso faz parte do trabalho, do objetivo de cada um. Um fotógrafo vai fotografar rostos e acontece muito quando se fotografa pessoas de idade ou pessoas mais desfavorecidas, onde exaltam muito as rugas. A gente também vê muito isso. E as rugas parece que são vales e montanhas de carne. Aí ao contrário, exaltam o oposto. Portanto, também usa-se a edição para vincar uma coisa que se calhar também não é assim tão aparente. Sim. Qual é que é assim o processo desde a sessão fotográfica até à publicação das fotografias, a publicação da imagem, ou seja, da sessão fotográfica até à edição final, até à publicação? Bem, no meu caso, eu praticamente não publico nada. Faço o trabalho e o público que eu tenho é o meu cliente. A não ser que seja uma exposição e que então esse, pronto, seja aí o objetivo final. O processo é muito simples, quer dizer, é fotografar e editar até eu achar que chega ao ponto que é muito pessoal, é que eu acho que está certo. Eu sei, para além desses filtros nos programas, nos softwares de edição de imagem, há muitas maneiras também de fazer essa edição quase sem esforço nenhum, que eu
quase não uso, e quando uso é como é uma alavanca. Eu posso experimentar, depois não é isto. Mas se gostar, é uma alavanca para eu depois fazer exatamente a edição que eu pretendo fazer. Portanto, basicamente dá-te uma ajuda dá uma para ajuda teres depois para eu aquela perceber direção. se eu não estou a perceber como é que consigo chegar onde quero, uso para ver onde é que eu estou a falhar, onde é que eu não estou a conseguir Exato, chegar ao meu dá-te objetivo. um guiazinho para uma direção Precisamente. para isso, ok. E já te paraste assim com algum modelo que tenha sido muito específico a pedir como queria as fotos, quer seja na maneira de edição das fotos ou, por exemplo, nas poses que só queria estar de X maneira de forma a, por exemplo, evitar, pode ser Sim. ou não, mas evitar essas imperfeições e serem captadas o mais subtilmente possíveis. Sim. Já. E como é que foi a experiência? Bom, tudo, sempre que se faz um trabalho é um desafio. Portanto, temos de estar abertos a esses requisitos e esses pedidos. Tento chegar o mais próximo possível da ideia da pessoa, e quando não acho que seja necessário tanta coisa, dou a minha opinião. Se calhar não é necessário fazer tanto assim, ou esconder tanto aquilo, ou realçar tanto aquilo. Ok. Mas é sempre um trabalho entre duas pessoas, nunca. Sim, Não porque lá pode... está, o cliente vem com a ideia que quer a sessão e quer a sessão para algum motivo, tanto faz, e quer que as fotos tenham assim um tema, ou sejam assim mais específicas de ok, quer que a edição, quer que a foto no geral depois fique com aquela ideia que a pessoa tem na cabeça. E quão fácil ou difícil é de vez em quando trabalhar com as pessoas assim e ir de encontro à ideia do cliente. O trabalho em si não é muito difícil. Por vezes ir de encontro àquilo que a pessoa idealizou ou que viu que quer fazer igual, isso é que já é mais difícil. Exato, era aí que eu queria chegar. Porque isso tem. Já despende muito tempo até encontrarmos aquilo que a pessoa vem da ideia. Portanto, não é uma coisa, não é chegar aqui e montar uma luz e está feito. Portanto, há uma série de condicionantes que têm que ser testadas e vistas, e depois não resulta. Portanto, é um processo longo. E no meu caso, que eu não trabalho com modelos profissionais, normalmente são pessoas que pedem as fotografias para ter. A coisa torna-se mais difícil porque cansam-se, e ser fotografado não é fácil. É mais difícil estar a ser fotografado, acho eu, do que estar a fotografar. E como é que é para ti estar por trás das câmaras e ao mesmo tempo ser o responsável pela imagem, pelo tratamento de imagem na pós-produção? Sentes que se não fosse o responsável pela pós-produção, que era mais fácil, que era mais difícil? Sentes que o teu envolvimento no trabalho ias estar mais envolvido se fosses tu a tratar da pós-produção, ou se te pedissem só as fotos cruas e está? Eu, como sempre fiz o processo todo, não é uma questão de ser mais fácil. Pronto, é como costumo fazer. Não me importava nada de ter alguém A tratar da pós-produção, era a menos tratar da trabalho. pós-produção. Desde que depois eu tivesse a palavra final em dizer é isto que eu quero. Exato, ou seja, acaba por haver, porque lá está, depois de tirar as fotos, acaba por ter, já tens, também que o cliente te disse, tu acabas por também ter uma ideia de como é que queres tratar a foto. Sim. E aí, se tivesse alguém na pós-produção, tinha de ir de encontro tinha de ir encontrar a ideia do cliente e também a tua. Já tens ideia na cabeça. Sim. Exato, e era um bocado mais difícil. Mas pronto, era um trabalho repartido por mais gente, facilitou o trabalho deste. E sim, lá está, já falamos um bocado das redes sociais, e tens notado que assim, com o crescimento das redes sociais, as imagens estão cada vez mais idealizadas, obviamente, estão cada vez mais sem falhas, querem passar a imagem de ser quase perfeito. Sim. O que é que tu pensas sobre isso? E o que é que tu achas, quanto é que tu achas que isso impacta, por exemplo,
a geração mais jovem que está a crescer hoje Não faço ideia. e... Não me consigo pôr no lugar deles. Ok. Mas consigo dizer que eu não me estranha nada o artificialismo de certas coisas. Eu até gosto de certos artificialismos. Aí não me tem que incomodar nada, mas acho demasiado estranho é as pessoas viverem demasiado para essa imagem e menos o real. Portanto, temos demasiada informação, demasiadas vivências do cotidiano, do dia a dia, que eu acho que eles estiveram lá, mas não o viveram na realidade. Portanto, essa a percepção que eu tenho é que existe muita informação, existe muita imagem, mas que quem as fez não sei se sentiu o momento que o vivenciou. É aquele de pessoas que vai aos sítios para tirar a foto, mas não está lá. Só quer tirar a foto para poder mostrar, para dizer que esteve lá, mas que realmente não está a viver o momento. Ok. E acreditas que edições feitas para melhorar as imagens têm afetado, não vou dizer assim, dessa geração mais jovem, já disseste que não te consegues pôr no lugar deles, mas se afetam, acabam por afetar a saúde mental das pessoas, por exemplo, terem essa busca pela perfeição, essa obsessão pela perfeição? Se eu estou a perceber a pergunta que tu me estás a fazer, eu acho que sim. Porque não existe perfeição, ninguém é perfeito e as pessoas idealizam um eu que não existe e depois correm o risco e corre toda a gente, e até eu posso corrê-lo, de estar a ver um eu que não existe e depois a confrontação real do mesmo pode ser extremamente desagradável. E pode provocar distúrbios emocionais. Nós temos o nosso público-alvo sendo sim, mais jovens, mas não só, acabamos por nos aperceber bastante disso, que é isso, por isso é que o nosso projeto é virado para aí, em que nós vemos a saúde mental de muitos jovens e de muitas pessoas, pronto, de idade e mais até mais velhos, que nessa busca pela perfeição acabam por se descaracterizar completamente quando querem pôr uma foto para fora, que as características que fazem deles a pessoa que são, por exemplo, uma cicatriz aqui, uma cicatriz ali, querem tirar aquilo ou não gostam daquilo, e vejo, por exemplo, muitas fotos aí em que os caras estão completamente, parece que não têm textura quase, é completamente lisinho, não há essa naturalidade das coisas. E eu acho que com as redes sociais, e não sei se acredito que concordas, que tem ficado muito pior. Muito mais, como tem um alcance muito maior e é muito mais intenso em termos de, como temos o alcance é muito maior, parece que entrando nesse mundo só tem aquilo à volta, só tem essa imagem da perfeição e tem aquela quase pressão do ter de ser perfeitos. Eu vou tender a concordar com isso, mas os tempos são outros, mas fazendo a ressalva de que desde sempre o homem tentou que a sua imagem fosse o mais perfeito possível. Portanto, eu não vejo aí uma distorção tão grande de como o homem era ou é. Homem no sentido de homem, mulher, humanidade. Agora, o que eu penso que existe é demasiado, porque se antigamente tu farias um retrato, uma pintura e aquilo quase que parava no tempo aquilo que tu eras naquela altura, naquele ano, naqueles 2 anos, naqueles 4 anos, naquela década. Hoje em dia essa tentativa de perfeição é diária e às vezes dentro do dia há muitas tentativas de o alcançar. Portanto, em várias situações, na escola, no recreio, na viagem, no almoço, portanto, estão sempre numa tentativa constante de perfeição. O que deve ser para já difícil e depois deve ser exaustante. Depois deve ser muito chato, não é? E também, lá está, com a tecnologia, a evolução da tecnologia, o cada vez ser mais fácil e mais acessível ter essa perfeição,
especialmente como falámos há bocado dos filtros, em vez de ser edição de um fotógrafo, acaba por, lá está, facilitar muito mais Sim. essa via. Agora, acreditas que as edições feitas para melhorar as imagens são um grande desafio para o fotógrafo? Por exemplo, essas na edição é um grande desafio para o fotógrafo ou não? Para mim é. Como autodidata é. Estou sempre a tentar perceber como é que se faz aquilo. Para a vossa geração se calhar já não é um desafio tão grande. Crescer com essa tecnologia à volta, sim. E qual é que consideras o maior desafio de um fotógrafo ou de um editor de imagem hoje em dia, especialmente no que toca a melhorar essas imperfeições? Bom, eu posso responder isso muito facilmente. Era conseguir ter uma imagem de marca, uma assinatura cada vez que lhe dessem a possibilidade de melhorar alguma coisa, saber se era de fulano tal. Que eu acho que é extremamente difícil de acontecer porque as coisas estão muito standardizadas e nós movemos num mundo onde os padrões seguimos mais ou menos os mesmos, tirando raras exceções. E depois porque está aí uma outra coisa da qual eu não tenho ideia quase do que é, mas que se chama inteligência artificial. Não sei se estavas a pensar em falar sobre isso, mas eu acho que está aí para desconstruir precisamente esse trabalho. Sim, acabamos de poder falar, tanto que, como tínhamos falado das tecnologias, muitas câmaras hoje em dia têm aperfeiçoamentos de inteligência artificial numa foto e a pessoa nem sequer tem de pedir. Tanto que eu lembro-me, ainda há pouco tempo, houve assim um escândalo com a Samsung, quando fizeram com o zoom que eles tinham de fotos da Lua, em que depois eram melhoramentos de inteligência artificial que faziam ficar a imagem da Lua mais nítida e realmente uma boa imagem. Porquê? Porque aquilo acabava por ser inteligência artificial com fotos que têm da Lua, dar overlay quase. Então, camada atrás de camada, fazer. E transformar uma imagem que ficava um bocado desfocada porque tinha 50 vezes zoom ou mais, numa imagem mais perfeitinha. E sei que houve esse escândalo com a inteligência artificial. Eu não sabia disso, mas isso é um bom exemplo, porque eu já fiz fotografias da Lua, já tentei fazer fotografias da Lua. É super difícil fazer fotografias da Lua, mesmo com uma boa máquina, mesmo com uma boa lente, mesmo com algum conhecimento. E depois às vezes vejo fotografias nos telemóveis, tira isto com o telemóvel, vês, estás a ver? Eu, uau, ótimo, pronto. E faz-me um bocadinho de confusão como é que chega a resultados daqueles, assim, de repente, Sim, numa lua cheia que aconteceu ontem à noite e no dia a seguir está, uau. Se assim, que conselhos é que darias a jovens fotógrafos que estão a começar agora na indústria, tanto fotógrafos como editores, quer dizer, os dois num, pronto, se quiserem editar as próprias fotos ou não, que estão a começar na indústria? Não, isso, bom, o que posso dizer é que nós devemos utilizar as ferramentas todas à nossa mão para o propósito que temos. Conselhos, eu sou muito mau a dar conselhos, não sou muito bom a dar conselhos, mas é ir atrás do sonho, ir atrás do desafio, porque é todos os dias um desafio. Ser fotógrafo não é nada fácil, é super difícil, depois depende das oportunidades que existem, depende do sítio onde se está, e há tantos fotógrafos, mas sim, e utilizar tudo aquilo que tenho à mão, experimentar tudo, inteligência artificial, tudo. Não ponho nada de parte. Agora, o abuso de qualquer coisa não é benéfico para... Você com moderação. Eu não queria dizer isso, mas sim, deve ser. E lá está, já falaste um bocado disso, mas a edição para ti acaba por ser enganar a realidade ou é apenas um processo de aperfeiçoamento das imagens captadas? Enganar a realidade, se esse é o objetivo das pessoas, acontece muito facilmente.
Mas eu acho que lá, pronto, Sim, é mesmo aqui a tua perspectiva depende pessoal. do objetivo que se tem, o que é que nós queremos, qual é a mensagem que queremos fazer passar. Se a mensagem que eu quero fazer passar naquele trabalho, naquela imagem específica, é uma, eu uso determinado tipo de ferramentas. Se a mensagem que eu quero passar é outra, eu tenho que usar o tipo de ferramentas. E o mais importante nisto é ser conhecedor das várias linguagens que existem. Lá está, por isso é que estas novas tecnologias, das quais eu não sou conhecedor, como vocês são, se tiver necessidade de as utilizar, utilizo-as sem problema nenhum. E acho que são vantajosas. Fazer disso um facilitismo de trabalho, pois, se é mais fácil trabalhar, pois as pessoas usam, quer dizer, não, mas pode não ser o objetivo que estão a querer ter. E tens assim alguma experiência em que a edição da imagem tenha tido um impacto significativo das imagens? Ou seja, no Quando se resultado fala em final? edição de imagem, podemos falar também em transformação de imagem, tipo em alterar Sim, sim. Sim, eu já usei, ainda há pouco tempo usei. Não, eu até acho que isso é bastante interessante, desde que seja assumido e que seja dito que assim aconteceu. Porque senão já não acho que deva ser. Eu, por exemplo, tenho uma imagem tirada uma fotografia de uma lua e uma imagem de Tavira, nós podemos ver lá em baixo, onde eu sobrepus as duas imagens. Ela não é real, mas eu também não queria que ela fosse. Eu queria que ela fosse mesmo assim. E, portanto, fui experimentando até chegar, ok, eu queria exagerar um assunto, mas também foi tentativa e erro. Mas não queria que ele fosse tão exagerado assim. E não queria que ele fosse normal. Portanto, ou seja, aqui não estamos propriamente só a falar de edição, estamos a falar de manipulação de imagem. Sim, não faz. Desde que seja claro para toda a gente que foi manipulada, acho que sim. E assim nesse tema, como é que equilibras a necessidade de melhorar a imagem com manter a sua autenticidade? Neste caso podemos até falar quando são modelos com retratos, como é que equilibras essa necessidade? Acaba por ser influência também mais do cliente ou acaba por ser mais... Os clientes querem aquilo, a imagem que pensaram, que têm na cabeça e que viram. Normalmente já viram aquilo noutro sítio qualquer e querem reproduzir isso. Não me faz confusão nenhuma. Ou seja, equilibras bem o aperfeiçoamento com manter a autenticidade. O que posso não equilibrar bem é não ser eu próprio capaz de executar o trabalho da maneira como eu achava que devia ser feito. E pode acontecer. Okay. E em termos, por exemplo, de algumas sessões que têm aquela narrativa, já mudaste completamente a narrativa de uma foto ou de uma sessão através da edição? Não. É alguma coisa que não, mas por exemplo, eu também tenho formação na área da imagem videográfica. Eu cursei no ETIC, ENG, e desde há quase 30 anos que faço pequenos filmes. E nesse caso acontece, é muito recorrente ter uma ideia, e depois durante o processo de criação e especialmente na parte de edição, a coisa ia-se transformando e o produto final não é exatamente a ideia que eu tive no início. Portanto, conforme vou construindo, conforme vou fazendo, naturalmente vai como é que eu ia dizer, não é o cenário, mas a criação vai mudando de sítio e não é que a narrativa total seja outra,
mas se calhar esteticamente mais é por aí que acontece. E, por exemplo, já te pediram para fazeres uma edição nas fotos de alguém, ou seja, chegaram para ti com uma foto já feita ou já tirada e te pediram para fazer uma edição, só edição, para encaixar melhor no que a pessoa estava a pensar, e o quão difícil é que isso se mostra? Isso acontece muito, especialmente com as fotografias antigas que as pessoas têm em casa. Mas assim, curioso. Com, pronto, fotografias antigas, com imperfeições do tempo, e é isso que... E acontece muito. Consegues melhorar esta fotografia? Sim, eu acho que sim. E quão difícil às vezes Depende é corresponder a essa expectativa que a pessoa A maior tem? parte das Porque lá vezes... está, a pessoa vem com uma ideia do que quer que a imagem fique. A maior parte das vezes é bastante fazível. Mas nem sempre se consegue. E, Pelo menos com as técnicas que eu tenho. e sentes que existe assim alguma pressão constante para editar imagens de forma a torná-las perfeitas, especialmente neste caso para as redes sociais? Se há aquela pressão, foi o que falámos há bocado, que acaba por ser aquela pressão constante. E eu aí acho que a pressão é da própria pessoa. Não... É que nem no meu caso nem chega a mim. Já está resolvido antes. Exato, mas também é porque tens essa perspectiva, és fotógrafo, tens essa perspectiva, mas muitas pessoas não acabam por não a ter, porque veem tudo o que vêm são imagens, essas imagens produzidas, as imagens perfeitas, e têm essa pressão para terem sempre também as suas imagens como daquela pessoa foi perfeita, dela também tem de ser. Porque se for imperfeita não vai ser tão bonitinha, se for real não vai ser tão bonitinha e não vai ter tantos likes, ou seja o que for, ou não vai gostar tanto. Acho que existe essa pressão, mas no meu caso Não chega. Nada. E pronto, nesse caso também, o que é que pensas, qual é a tua opinião sobre essas fotos perfeitas e esses corpos perfeitos que se vê nas redes sociais hoje em dia? Está tudo certo, mas vale o que vale, é artificial, é um não eu. Só que lá está, muitas pessoas, mesmo sendo artificial, muitas pessoas pensam E eu que gosto de coisas artificiais, atenção. Sim, Não sou nada anti-artificial, acho que até faz sentido em algumas coisas, um pouco de artificialidade. É como ir ao cinema, é artificial. A gente está a ver o James Bond, nós somos o James Bond. Não me faz confusão nenhuma, acho que até é bom para a nossa vida. Agora, se for todos os dias artificial... lá está. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela opinião dada. Acho que foi produtivo, gostei. Foi produtivo e eu acho que sim, os nossos ouvintes e espectadores vão gostar de ter a opinião de um fotógrafo profissional. Obrigado. Que teve a disponibilidade para... Sempre que quiseres. Esta casa é vossa também. Obrigado. Obrigado.